Meu nome é Sebastião Batista Afonso. Evidentemente, na minha infância, terminei o curso primário no bairro onde eu morava e comecei a estudar numa escola técnica industrial do estado, no Rio, em Marechal Hermes, era bem no subúrbio do Rio. Era uma escola técnica onde alternadamente a gente dias assistia a aula em oficina e alternadamente aulas em sala de aula. E nos 2 primeiros anos a aula era, o curso técnico industrial era básico. Então você tinha aula de eletricidade, de marcenaria, de fundição, de moldação, de tudo. E a partir do 3º ano é que entrava na especialização que era, no meu caso, mecânico de máquinas e instalações elétricas. Entretanto, quando eu comecei a fazer o 3º ano, me surgiu uma oportunidade, eu estava com 16 anos, fiz 16 anos em 48, e surgiu uma oportunidade de atender um chamado para trabalho. Comecei a trabalhar como menor estagiário na Light, que a Light é a companhia de Carris, Luz e Força do Rio de Janeiro. Essa empresa ficava como ponto de referência próximo da Central do Brasil, que é um ponto de referência. Eu comecei a trabalhar no início do ano, logo em março, abril, mas quando chegou lá pelo meado do ano, eu fui procurado por um amigo da família que era antigo funcionário do tribunal. Seu Raul, uma pessoa que eu tenho uma admiração e uma homenagem muito grande. Seu Raul Pereira da Silva, Raul Ramos Pereira da Silva. Ele me procurou dizendo que aqui no tribunal tinha sido criado uma tabela de extranumerário diarista. Era uma figura que hoje não existe mais, mas era uma figura que ficava intermediária entre o funcionário estatutário e o funcionário seletista. Era uma posição assim meio intermediária. E aí perguntou se eu tinha interesse em me habilitar. Evidente que essa habilitação era uma seleção interna, não era concurso público. E eu me apresentei ao tribunal, trazendo a minha documentação e tal, evidentemente vindo pela mão dele, que era um velho funcionário da casa. E, passado algum tempo, eu fui selecionado e fui admitido como mensageiro, que era extranumerário diarista, isso em 15 de outubro, hoje que dia é? 25 de outubro. 15 de outubro de 1948. Eu comecei a trabalhar como mensageiro. Depois, em 1951, teve um concurso para oficial instrutivo. Era um concurso interno. Oficial instrutivo é o que hoje corresponde a auditor de controle externo. E eu atrevidamente fiz esse concurso, participei. Só que esse concurso constituía de 3 provas. Uma prova técnica, uma prova de conhecimentos gerais, de atividade de trabalho, administração, etc., e uma terceira avaliação que era em função do tempo de serviço. Eu tirei uma nota relativamente boa para a minha experiência na casa, tirei 70 e pouco numa matéria, 70 na outra, e tirei 2 na outra, porque eu só tinha 2 anos de casa. Então a minha média ficou abaixo do normal e eu não passei para o oficial instrutivo. Mas aí o presidente do tribunal, na época, considerou que pela minha aprovação no concurso, dava condições de eu ser aproveitado não como oficial instrutivo, mas como auxiliar de escritório, que também era da tabela de extranumerário não diarista, mas mensalista, havia uma diferença.
Eu então ingressei como auxiliar de escritório. Naquela época era referência 20, 21, 22, por diante. Eu ingressei em 51. Em março de 51, eu ingressei como auxiliar de escritório. Desde que eu cheguei no tribunal, eu fiquei trabalhando no gabinete da presidência. Na época, o presidente do tribunal era o ministro Alfredo Guimarães de Oliveira Lima. A equipe do gabinete, o chefe do gabinete era o Dr. Sigismundo, já faleceu há algum tempo atrás, e o oficial de gabinete, na época com quem eu trabalhei, era o Dr. Evaldo, ministro Evaldo Pinheiro, que faleceu há poucos dias atrás. Então eu trabalhei com o Dr. Evaldo desde 1948, quando eu cheguei no tribunal. Evidente que eu era auxiliar de escritório e ele era já oficial instrutivo na condição de oficial de gabinete. Era uma figura que hoje corresponderia a assessor-chefe, uma coisa assim. Como auxiliar de escritório, houve em 52 para 53 um concurso para escriturário. Eu passei. Fui nomeado escriturário que já era da carreira, já era estatutário, vamos dizer assim. Naquela época, a carreira era escalonada por letra. Então, o escriturário era a letra G, H, I. E o oficial instrutivo era J, K, L, M, N, O. Era a classificação da época. Eu entrei como escriturário em 53 e continuei trabalhando no gabinete da presidência. Enquanto isso, eu tinha iniciado o curso técnico de contabilidade, porque o curso técnico de contabilidade tem o curso básico de 4 anos e o curso técnico de mais 3 anos. Eu iniciei a fazer o curso básico de contabilidade no subúrbio, próximo onde eu morava, que era na Piedade, um bairro conhecido, porque era um bairro de muito carnaval, era um bairro onde tinha o tradicional bonde da Piedade, que era um bonde que saía do Largo de São Francisco, era um bonde que ia assim ao subúrbio do Rio de Janeiro. E era um bonde que era o meu trajeto, naturalmente. Então, eu comecei a estudar no Engenho de Dentro, que era um subúrbio bem próximo onde eu morava. Mas o trânsito e o horário começaram a ficar meio dificultados. Aí eu me transferi para a Escola Técnica de Comércio do Rio de Janeiro, que ficava, e ainda fica, ali na Praça da República, ali mais ou menos ao lado da Igreja de São Jorge, que é tradicionalmente conhecida no Rio, até porque dia de São Jorge é feriado no Rio. A escola técnica ficava ao lado da Igreja de São Jorge. E eu concluí ali o curso básico e o curso técnico. Terminei o curso técnico em 56. Então, o presidente me designou para ser assistente da delegação. Hoje é assessor, etc. Naquela época a delegação era composta de um delegado e 2 ou 3 assistentes. Na delegação eu fiquei todo o ano de 57. Fui em janeiro de 57 e voltei em janeiro de 58. Fiquei um ano lá. Foi uma experiência muito boa, porque as delegações do tribunal, elas tinham uma função diferente do que tem hoje. Naquela época, as delegações do tribunal tinham um certo poder de decisão. Havia, antigamente, o que se chamava de registro prévio. Toda despesa pública, ou a maior parte das despesas públicas, eram sujeitas a registro prévio. Então, toda conta
da administração tinha que passar primeiro pelo tribunal para registrar, para depois ser pago. E havia uma modalidade de pagamento que se chamava adiantamento. Era um processo que vinha ao tribunal, o tribunal registrava o pagamento, o servidor recebia aquela importância e aplicava. Era uma espécie de suprimento, na época se chamava adiantamento. E ele aplicava despesas miúdas de ponto de pagamento, compra de material, compra disso, daquilo, e no final de 30, 60 dias ele tinha que comprovar essa. Então a função da delegação também era essa, examinar essas comprovações dos adiantamentos. Quando a comprovação estava ok, a gente aprovava a comprovação e era dada por aprovada, não vinha ao tribunal. Só vinha ao tribunal despesa que a delegação impugnasse e a parte recorrer, aí vinha para o tribunal. Ou então contrato. Naquela época, todo contrato com a administração era examinado no tribunal. E quem examinava isso eram as delegações nos estados. Quando a delegação examinava o contrato, ela não tinha poder de registrar contrato. Então ela mandava o contrato para a sede, o tribunal registrava e devolvia. E cabia a nós na delegação acompanhar a execução do contrato. Então foi uma experiência muito boa que nós tivemos em termos de atividade de controle do tribunal. Essa figura de registro prévio acabou com a reforma de 67. Então, em 58, eu voltei para a sede. E voltei para a sede já designado para secretário das sessões. A essa altura, enquanto eu estive na delegação, eu fui nomeado oficial instrutivo, porque eu tinha feito, antes de ir para a delegação, tinha havido um concurso para oficial instrutivo. Eu fiz, passei, mas ficou processando as vagas, etc. E nesse tempo que eu estava na delegação, eu que fui escriturário, voltei oficial instrutivo, porque enquanto eu estava lá, fui nomeado. Quando eu voltei oficial instrutivo, tomei posse como secretário das sessões. Na época, antes de mim, era secretário das sessões o Raul Freire, que ainda hoje mora em Brasília, e era secretário das sessões também o Paulo Silva. Ele tinha sido nomeado diretor, porque naquela época, nos primeiros 50 anos do tribunal, até o início da década de 50, o tribunal só tinha praticamente 3 diretorias e uma secretaria administrativa, que se chamava Secretaria de Expediente. Essa Secretaria de Expediente é que reunia o departamento de pessoal, o departamento de material, administração, o serviço de datilografia. Então, todo o serviço de datilografia da presidência, todo ofício, tudo isso era feito nessa diretoria de expediente. Havia 3 diretorias técnicas. Primeira diretoria de fiscalização financeira, segunda diretoria de fiscalização financeira e uma terceira diretoria que se chamava de tomada de contas. Nesse final da década de 50, foi criada uma diretoria nova, que era a diretoria para examinar as concessões de aposentadoria, reformas e pensões. Ela foi criada por desmembramento da segunda diretoria. Então, o doutor Djalma, que era diretor da segunda, foi ser diretor da diretoria de concessões. O doutor Abreu, que era secretário das sessões, foi ser o diretor dessa segunda diretoria. Mais adiante, nesse ínterim de fim de 58, o doutor Djalma se aposentou, o doutor Abreu passou a ser diretor da diretoria de concessões, o Paulo Silva, que era secretário das sessões junto com o Raul,
passou a ser diretor da segunda diretoria e eu passei a ser o secretário das seções, porque antigamente eram 2 secretários das seções que atuavam alternadamente. Aliás, esse diretor que foi secretário das seções, depois foi ser diretor, eu segui o mesmo trajeto dele, porque depois de secretário das seções eu fui ser também diretor dessa diretoria de concessões de aposentadoria. Isso já na década de 68, no ano de 68. Mas a partir de 58, eu e o Raul Freire éramos secretários das seções. Então eu trabalhei neste plenário aqui no Rio, no plenário antigo. Então eu trabalhei no plenário junto com o Raul de 1958 a 1968. Eu fui secretário das seções junto com ele. Em 1960, nós participamos da última sessão realizada no Rio, no dia 15 de dezembro de 60. E viemos para Brasília e secretariamos aqui a primeira sessão realizada em Brasília no dia 15 de janeiro de 1961. O tribunal, quando veio para Brasília, se instalou, se chamava na época Bloco 6. Era aquele primeiro bloco da esplanada dos ministérios, ao lado da catedral. Ele funcionava ali no mesmo prédio, funcionava o Tribunal de Contas da União, funcionava o Tribunal de Contas do DF, que já era criado em 60, funcionava o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, tudo no mesmo prédio, porque era tudo, estava em fase ainda de instalação. Então o tribunal funcionava no bloco 6, ali do primeiro, perto da catedral, junto com o TJ, TCDF, no mesmo prédio. Dali o tribunal passou a funcionar na sede própria, que era aquele prédio baixinho que fica atrás do Ministério da Justiça. O Tribunal de Contas passou a funcionar ali. Ali já o prédio era mais amplo, já era um prédio próprio com 5, 6 andares. O plenário do tribunal funcionava numa parte externa que tem no prédio, que é uma espécie de, onde era também o auditório, no subsolo, na parte de baixo, no primeiro andar, no segundo andar era a sala das sessões. Então eu funcionei no plenário, na sala das sessões no Rio, no bloco 6, na sede própria. Lá na sede própria, ainda em 68, eu era secretário das sessões, na presidência do ministro Wagner, Estelita Campos, ele, a esta altura, se aposentou o doutor Abreu, que tinha sido meu antecessor na Secretaria das Sessões. Eu fui ser também sucessor dele na 5ª diretoria. Se chamava a essa altura já 5ª diretoria. Tinha a 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, era a 5ª diretoria especializada em concessões. Lá na 5ª diretoria eu fiquei até 70. A essa altura foram criadas outras unidades no tribunal. A partir de 67, com a nova Constituição, foi abolido o registro prévio e criado o sistema de auditorias, de inspeção. Então o tribunal só examinava tomada de contas, não examinava mais registro prévio. Tanto que antigamente as sessões do tribunal eram às terças, quartas e quintas-feiras. Terça e quinta-feira a sessão era de fiscalização financeira. Só entrava a matéria da 1ª e da 2ª diretoria e da diretoria de concessão. E às quartas-feiras só entrava processo da diretoria de tomada de contas, que era a tomada de contas. A quantidade de processos era muito grande, porque antigamente, para se ter uma ideia, o Correio, por exemplo, o Correio era uma unidade, era um departamento do Ministério, na época chamado Ministério da Aviação e Obras Públicas. Englobava
Departamento de Correio e Telégrafo. O Correio e Telégrafo, a tomada de contas anual, cada agência do Correio fazia uma prestação de contas. Era um processo. Era um processo com meia dúzia de páginas, mas era um processo. E o tribunal vinha para julgamento do tribunal, para julgar kit a tomada de contas. Então imaginem quantas agências de correio nós tínhamos no Brasil inteiro. Então todo ano vinha aquela montoeira de processos de tomada de contas. O que se examinava nesses processos de tomada de contas? Era venda de selo, recebeu selo de correio, vendeu tanto selo, recebeu tanto selo, vale postal, que ainda hoje existe no correio, vale postal para cá e para lá, de vez em quando extraviava vale postal, o correio tinha que pagar a indenização. Então isso é que se retratava na tomada de conta das agências do correio. A partir de 67, foi abolido esse sistema de tomada de contas e o sistema de registro prévio. Só prevaleceu o registro prévio com relação às concessões de aposentadoria, reforma e pensão, que prevalece até hoje. Elas são submetidas ao registro prévio do tribunal como condição de validade, de legalidade da concessão. Até 68, meado de 68, eu estava como secretário das sessões. A partir daí é que eu passei a ser diretor da quinta diretoria, que era a diretoria encarregada de fiscalizar as concessões de aposentadoria, reformas e pensões. A esta altura, as diretorias do tribunal passaram a se denominar também inspetorias gerais de controle externo. E aí ficaram com aquela numeração. Primeira inspetoria geral de controle interno, segunda inspetoria, terceira inspetoria, assim por diante. E aí foram criadas outras, foi criada uma inspetoria só para tomar conta de autarquias, enfim, foram sendo desmembradas essas inspetorias. Além das inspetorias, até meado de 50, se não me engano, foi com a lei orgânica do tribunal de 1949 que houve uma mudança. Mas até então, além das delegações nos estados, cada estado tinha uma delegação que passou a ser inspetoria regional, o tribunal tinha também delegações em alguns órgãos. Por exemplo, tinha uma delegação em cada ministério militar. Hoje é Ministério da Defesa, antigamente era Ministério do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Em cada ministério tinha uma delegação do tribunal. Tinha uma delegação no tribunal do chamado Departamento Federal de Compras. Era um órgão do Ministério da Fazenda encarregado de fazer licitações e comprar material de escritório, de administração para a administração pública federal no Brasil inteiro. Então o tribunal tinha uma delegação lá. Tinha uma delegação também no Estado-Maior das Forças Armadas. Era um órgão que hoje, até certo ponto, corresponderia ao Ministério da Defesa. Enfim, essas delegações foram extintas a partir de um dado momento e prevaleceram só as delegações nos estados. Num primeiro momento, o tribunal era composto de 5 ministros que se chamavam diretores. Um desses diretores era o presidente. Outro diretor era o procurador, era representante do Ministério Público. E os outros 3 diretores tinham um vice-diretor, que eram os vice-diretores, eram os diretores da primeira, segunda e terceira diretoria. Então, os diretores não atuavam na diretoria, mas cada diretor tinha um vice-diretor que comandava a diretoria. A partir de um dado momento, foi desligado uma coisa da outra. Os vice-diretores se transformaram em diretores e os diretores se transformaram em ministros. Bom, a partir de um dado momento, isso ainda no início do tribunal, ainda
em 1890 e pouco, 1900 e pouco, o ministro, que era representante do Ministério Público, cessou o mandato, ele passou a ser presidente, inclusive, e a partir daí o Ministério Público passou a ser um elemento à parte, não mais compondo o plenário. Então, durante algum tempo, houve uma alteração muito grande, se chamava primeiro e segundo representante do Ministério Público, cada representante tinha um auxiliar, depois se chamava de adjunto. Então, houve assim uma oscilação muito grande, desde 1915, por aí assim, até 1934, 35. Houve essa alteração, tanto que nesse período o tribunal atuaram vários representantes do Ministério Público junto ao tribunal. A partir de 1930 foi criado o cargo de procurador e um cargo de adjunto de procurador. Quando eu me aposentei, eu estava como procurador-geral. Ao tempo em que eu me aposentei aqui, a essa altura, eu dava aula na aula de Direito Administrativo. Eu dava aula na UDF, dava aula no CEUB e dava aula na UPS. A UPS, inclusive, era de um funcionário do tribunal, o Ivo Kleber Montenegro, era um funcionário aqui do tribunal que era um dos donos, vamos dizer assim, da UPS. Então ele me chamou também para dar aula lá. Então eu dava aula de Direito Administrativo nesses estabelecimentos de ensino superior. Houve um detalhe que também, logo que eu me formei na UNB, isso em 66, houve aqui em Brasília, no Colégio La Salle, em convênio com o Ministério da Educação na época, houve um curso de formação de professores. Era uma licenciatura de curta duração. Era um curso pedagógico para o ensino comercial. Então, eu fiz esse curso, era um curso de um ano, e eu até fiz esse curso junto com alguns colegas do tribunal, com o doutor Raul Freire, que era secretário da Exceção na época, e com o doutor Humberto, também um antigo funcionário do tribunal, velho amigo nosso. Nós três fizemos esse curso. O doutor Raul não seguiu no magistério. O doutor Humberto, depois desse curso, ele ingressou no magistério, dando aula no CEUB. Depois de algum tempo ele desistiu também. E eu aproveitei esse embalo e esse curso tinha professor de pedagogia, tinha professor de várias áreas e tinha professor de economia, enfim, tinha professor de várias áreas. E tinha um professor da área de direito, que era a didática do direito, vamos dizer assim, né? Porque era um curso de formação de professor. E o professor dessa área de disciplina era o doutor Hugo Gueiros. Era um jurista famoso, conhecido em Brasília. Inclusive, ele tinha um irmão dele era ministro do antigo TFR, ele era muito conhecido aqui em Brasília. O doutor Hugo Gueiros era o titular desse curso que eu fiz. Mas, logo em seguida a esse curso, em 66, houve outros cursos, sequencialmente, 67, 68, 69. Nesses cursos subsequentes, eu fiquei como assistente do professor Hugo. E nos outros subsequentes, ele saiu e eu fiquei como titular de Direito, lecionando nesse curso de formação de professores. Veja bem, quando eu me aposentei, em abril de 1980, logo que eu me aposentei,
houve até uma coincidência assim, de alguns convites, porque evidentemente a gente está se aposentando, modéstia à parte, com uma experiência razoavelmente boa de um trabalho aqui no tribunal. Então, né, eu me lembro que nessa época era ministro da Justiça o ministro Petrônio Portela, piauiense. O Petrônio Portela era ministro da Justiça, era secretário-geral do Ministério da Justiça, o doutor Walter Costa Porto, e era consultor jurídico do Ministério da Justiça, o Parlandim, hoje deputado. E o Parlandim estava saindo do Ministério para se candidatar a deputado. Então o Costa Porto, que era o secretário, atualmente autorizado pelo ministro, me convidou para ser consultor jurídico do Ministério da Justiça. Logo que eu me aposentei, como eu me aposentei, fiquei de férias por algum dia, no dia que saiu publicada a minha aposentadoria, no dia seguinte saiu nomeada a minha nomeação para assessor do Consultor-Geral da República. Quando eu saí da Consultoria Geral, em 92, logo no início do Collor, né, um pouco antes dele sair, eu saí um pouco antes dele. Eu fiquei na FHE até 94. No início de 94, aí eu fui convidado para trabalhar no Tribunal de Contas, no DF, Consultoria Jurídica do TCDF. Eu fui para lá como assessor e cedido pela Fundação. E fiquei cedido por mais uns 2 anos. Depois a Fundação achou melhor rescindir o contrato, porque não interessava a ela manter a sessão, etc. Tudo bem. Aí, a partir de 94, eu fiquei só como servidor do TCDF. A esta altura, eu passei de assessor para consultor jurídico do tribunal. E fiquei como consultor jurídico do tribunal desde 1984 até 2016, até 2017, até janeiro, até fevereiro de 2017. No início desse ano, houve uma reformulação lá no tribunal, foi criada a corregedoria do tribunal, que não tinha. Eu aí passei a ser assessor-chefe da corregedoria e saí da consultoria, que é função mais ou menos da mesma equivalência. Hoje eu estou no Tribunal de Contas do DF como assessor-chefe da corregedoria. Durante esse período, ao longo da década de 90, eu fui pouco a pouco deixando o magistério. E por quê? Porque o trabalho da consultoria me tomava muito tempo. Nessa última publicação que eu fiz, eu procurei fazer um retrospecto desde a criação do tribunal até os momentos últimos de 2007, vamos dizer assim, que eu chamei de retrospecto e evolução do controle externo do tribunal. Nesse trabalho, eu procurei mostrar também a evolução, a sucessão dos ministros. Eu terminei esse trabalho fazendo um levantamento que eu fiz pessoalmente no arquivo do tribunal. Eu fui ao arquivo do tribunal, que funcionava ali na W3, e consegui localizar lá os 3 primeiros livros de posse do tribunal. Naquela época, o livro de posse era um livro grandão, aqueles livros antigos de 1 metro de comprimento, meio metro de largura, e era livro único de posse. Então, tomavam posse nesse livro tanto os ministros, procuradores, quanto funcionários. Era um episódio relacionado com as obras da Ponte Rio-Niterói e também de um complexo rodoviário envolvendo aquela
estrada do Rio, de São Paulo para o Rio, passando por Aparecida. Nessa época era ministro dos transportes, já se chamava ministro do transporte, o coronel Andreasa. E era diretor do DNR, chamado na época, Eliseu Rezende. Era o diretor que depois veio ser ministro dos transportes. E essa tomada de contas, essa coisa deu muito problema, porque era um contrato que havia uma sucessão de reajustes. Então, esses reajustes que falam hoje, né, o contrato, a obra era contratada por X, depois tinha reajuste de tanto, no final a obra ainda não estava acabada, tinha gasto 10 vezes mais do que estava previsto. Então, esse processo foi muito tumultuado no tribunal, isso foi logo no início no meado de 70, 75, 76, por aí assim. Inclusive, na época, o ministro até veio ao tribunal, o conselho administrativo do DNR tinha contato, mas, afinal de contas, essas contas foram julgadas irregulares e, ao que me parece, foi um dos primeiros casos em que o tribunal aplicou multa ao diretor do DNE, a esse Eliseu Rezende. Na época, a multa era de 1 salário mínimo, até 10 salários mínimos, uma coisa assim. Mas esse foi o caso de episódio que registrou a primeira situação em que o tribunal se deparou na aplicação da lei que autorizava aplicar multa por irregularidade na prestação de contas. Então, ele representa um fato, vamos dizer assim, memorável, pouco agradável, mas foi um episódio que marcou muito o tribunal.